Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Lima e nessa aula de hoje nós vamos entender melhor esse conceito de passagem de parâmetros por cópia ou valor, né? Para a gente entender melhor como esse cara funciona, vamos voltar no exemplo aí de aulas passadas, na função maximum. Se a gente reparar, essa função ela recebe por cópia, tá? Os parâmetros. Por quê? Porque quando a gente chama ali maximum passando x e y, por exemplo, para ela, ele vai criar uma variável chamada a, uma variável chamada b, e ele vai copiar o valor de x e y para dentro delas. Então, né, tudo que ele mexer, modificar ali, vai modificar na cópia e não no original. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse conceito aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse código daqui, eu vou criar uma função teste, tá? O que essa função teste vai fazer? Ela vai receber aqui um parâmetro int a, ela vai modificar esse a para 10 e ela vai dar um cout nesse a, beleza? Vamos só colocar aqui um nomezinho mais bonitinho. Aqui embaixo na main, eu vou colocar esse x com 100, tá? Eu vou printar esse x before, tá? Copiar essa linha aqui. Aqui embaixo, eu vou chamar essa função teste, passando para ele ali o x, e eu vou printar depois aqui o x depois, tá? Isso aqui vai ficar fácil da gente entender o seguinte. Quando a gente passar pela linha 14 no before, ele vai printar 100, até aí sem segredo, tá? Quando a gente for para a linha 15, na linha que a gente está chamando teste, tá? Ele vai printar 10, porque a gente passou o valor lá, mas ele vai modificar, né, o valor da variável a, que é a cópia de x, vai modificar para 10, vai printar 10. Depois ele vai printar 100 de novo, porque a gente modificou a cópia, a gente não modificou o valor original, tá legal? Se a gente rodar essa aplicação, vai printar 100, 10 e 100. Perfeito, né? É isso que a gente queria. Então a gente modificou só a cópia, a gente não modificou o valor original. Para entender melhor isso daqui, é a mesma coisa de eu copiar um arquivo e colar esse arquivo aí para vocês. Estou dando uma cópia daquele arquivo ali. Se vocês modificarem na máquina de vocês, não muda nada para mim, tá bom? Então esse que é o conceito, né, da cópia. Você vai mexer naquela variável, mas ela é uma cópia da outra, não vai modificar em nada, tá legal? No entanto, né, esse é um dos tipos de passagem de parâmetros em C e C++, tá? Esse é um deles, tá? A gente tem outros. Para essa situação é bem útil, mas tem umas outras que ele pode não ser muito útil. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginar que a gente tem uma função bool readInt, que é uma função que vai ler um inteiro para a gente, tá? Ele vai ler um inteiro ali da entrada padrão, tá? E ele vai retornar true ou false se ele conseguiu ler ou não, tá? E a gente quer pegar esse cara aqui, ó, int value. Em seguida, a gente vai fazer uma leitura, tá? Desse cara. E aí, se sem.fail, né? A gente vai fazer aquele esqueminha, sem.clear, sem.ignore, a gente tem que dar aquele include, né? No limits aqui em cima. Vamos dar um includezinho no limits. Aí a gente vai colocar aqui, ó, ignore numeric limits de int, max e todas as quebras de linha também, né? E aí aqui a gente vai retornar falso, porque falhou ali a leitura, ele não conseguiu ler. E se chegou até aqui, a gente vai retornar true, tá? Aqui na main, eu vou criar uma variável int v, tá? Que vai ser um valor ali, um número que o cara vai digitar. E aí eu vou pedir, né? Type number. Aí eu vou
fazer a leitura desse cara, então eu vou colocar assim, se not read v, ou seja, se não conseguiu fazer a leitura ali do v, né, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar invalid input, legal? Até aí tudo bem para vocês? Caso contrário, se não, né, aí a gente vai printar o número, tá? The number is, e aí o número que o cara digitou, tá? Para ficar mais interessante isso aqui, eu vou inicializar esse cara aqui com 0, tá? E aí o nosso código vai ficar dessa forma. A gente tem aqui um int v, vai pedir para o usuário digitar um número. Se a leitura foi inválida, ou seja, se retornou falso nesse cara aqui, não conseguiu ler o v, a gente vai printar invalid input. Agora, se ele conseguiu ler, a gente vai colocar o número é tal e vamos colocar o número ali, né? Se a gente rodar esse cara aqui, né, e colocar um número qualquer, reparem que a entrada está válida, está tudo certinho, mas ele está printando o número é 0, que é o valor inicial de V. Isso acontece porque a gente está passando o parâmetro por cópia. Então, tudo que ele mudar ali dentro de value, ele não está mudando dentro de V. Está mudando dentro de value, né, que é uma cópia de V. Então, não vai funcionar para esse nosso sample aqui. A ideia seria gravar esse valor lido aqui do 100 dentro de V, né? Mas quando a gente está com uma cópia, a gente não vai conseguir, tá? No entanto, para a gente resolver esse probleminha que a gente se deparou agora, a gente vai precisar de um conteúdo um pouco mais avançado, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Tá legal, pessoal? Então, lembrando, a passagem de parâmetros por cópia, ela vai gerar uma cópia daquela variável que você está passando. Tudo que você modificar nela, você está fazendo só na cópia e não na original. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.